Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. E eu creio que essa palavra, aliás, esse testemunho que nós vamos colocar já já, vai despertar em você a realidade. Uma realidade que, na maioria das vezes, as pessoas deixam de observar. É muito importante que você venha ouvir esse testemunho. É um belíssimo testemunho, mas é preciso que você tenha atenção. Pare o que você está fazendo agora, ouça esse testemunho como um exemplo da manifestação de fé. Porque a fé, se pela fé a gente conquista, pela dúvida a gente perde. Essa é a realidade. Enquanto você manifesta a fé, você conquista. Você para de manifestar a fé, então vem as dúvidas, você perde tudo que você conquistou. E uma das razões é que você conhece gente que outrora foi quente na fé e hoje está caído, está prostrado, está desanimado. Por quê? Porque deixou de agir a fé, deixou de sacrificar, parou de sacrificar, afundou. Essa é a realidade, é a pura realidade. Você está num mar, enquanto você está nadando, enquanto você está se movimentando, você está sobre as águas. Mas quando você para de nadar, então você afunda. Essa é a realidade. Essa é a dura realidade. Vamos ouvir o testemunho e voltaremos já já. Quando cheguei na Universal, a minha vida era como um vale de ossos secos. O meu casamento estava destruído, em fase de separação. A gente não se entendia, tinha um ódio muito grande dentro de mim, era muito perturbada, então qualquer coisa me irritava. Quando estava longe, um tinha saudades do outro. Quando chegava em casa, um odiava o outro, queria ficar longe, era só briga, era muita agressão verbal. E aí causava muitas mágoas, muito ressentimento. E isso tudo foi fazendo com que a gente ficasse cada vez mais distante. Eu não tinha muito prazer em ficar perto dela, né? Eu sentia, assim, muita raiva. Do nada, né? Do nada acontecia assim coisa interessante, porque a distância fazia com que a gente tivesse interesse, né? Vontade de estar próximo um do outro. Mas a hora que eu chegava na minha casa, ao momento que eu entrava dentro da minha casa, transformava. E como não bastasse esses problemas no casamento, toda essa situação difícil de brigas em casa, aí começou a partir pelo lado financeiro. Começaram as percas no trabalho dele, ele foi perdendo muita coisa e com isso foi gerando muitas dívidas e sempre para tentar se levantar, ele ia fazendo empréstimos com agiota. Chegou uma dívida com um agiota só de R$100 mil. Por conta disso, a gente não tinha condição nenhuma de estar pagando essa dívida e aí o agiota começou a ficar na porta de casa ameaçando o meu esposo de morte. E isso foi a pior fase, né? Porque sem condição nenhuma de pagar essa dívida. Chegou numa certa situação que a minha filha chegou a pedir um chocolate e eu não tive condições nenhuma de comprar aquele chocolate para ela naquele momento. Então eu me senti assim o pior dos maridos, né? Porque todo marido quer dar sempre o melhor para a esposa, para o filho. E eu, infelizmente, eu não tinha condições nenhuma devido a essa situação toda que aconteceu. Muitas ameaças, a ponto de chegarem e me cercar na rua, na porta da minha casa, era toda hora. Quando eu tinha um dinheiro para comprar alguma coisa para minha residência, né, para o nosso sustento, eu tinha que pegar aquele dinheiro e dar para o agiota. Como eu não conseguia dormir à noite, tinha insônia, eu ficava ouvindo as programações da Universal de madrugada. E em uma dessas programações me despertou o desejo de ir até a igreja. E foi aonde eu comecei a frequentar a igreja. Lá eu ouvi uma profecia muito forte, ouvi falar sobre o sacrifício. E aí eu entendi aquele espírito, entendi a fé que os homens de Deus estavam passando e comecei a fazer esse sacrifício através da profecia que era colocado para nós.
E eu tinha uma reserva em casa, né? Sempre ele ia viajar, deixava uma reserva e eu não gastava, eu ia guardando. Então eu entendi que se eu desse aquele tudo que eu tinha, Deus ia abençoar, Ele ia mudar aquela situação, Ele ia mudar a minha vida. E eu estava precisando disso, eu queria uma mudança, eu não aceitava mais aquele sofrimento. Então foi que eu pratiquei aquela profecia que estavam passando e eu sacrifiquei. Depois do sacrifício, eu vi que aconteceu uma mudança muito forte dentro de mim. Eu comecei a sentir paz, eu comecei a entender melhor as coisas de Deus. Eu comecei a ser mais tranquila, a ter mais paciência no meu casamento. Eu fui aprendendo como lidar com o meu marido, como lidar com a minha filha, como ser uma mulher diferente para estar conquistando a minha família, o meu modo de agir, o meu modo de pensar, as minhas atitudes dentro da minha casa, isso tudo mudou. E aí o meu marido, de ver essa mudança dentro de mim, ele também resolveu ir junto comigo para a Universal. Devido eu ter visto toda essa mudança no meu casamento, na vida da minha esposa, eu comecei a me interessar com as coisas espirituais que até no momento eu não entendia. Aí eu entrei na fé, né, ouvindo também as profecias e comecei também a fazer o meu sacrifício. Aquilo que não acontecia, que outrora estava tudo amarrado, tudo parado, aí começou a se deslanchar. Eu comecei a ver o fruto do meu trabalho. Consegui uma casa muito boa, com piscina, churrasqueira elétrica, sala de jogos, uma casa de qualidade. E cheguei a ter 5 carros na minha garagem. Inclusive tive 2 carros importados. E paguei as dívidas, né? Não fiquei mais com dívida nenhuma. E as coisas começaram a se deslanchar de uma forma diferente. Então, aí, quando o casamento já estava restaurado, nossa vida financeira, ela já estava boa. Na nossa concepção, estava muito além do nosso sonho. Porque o nosso sonho era reformar a casa que a gente tinha. E aí Deus deu essa condição da gente ter um sobrado muito bom, esses carros. Passeava onde queria, comia nos melhores restaurantes, comprava tudo o que queria, tinha do bom e do melhor, não faltava mais nada. E tinha paz dentro da nossa casa por conta disso, porque casamento restaurado e a vida financeira próspera. Então aí o que aconteceu? Entramos numa zona de conforto. A gente achou que sacrifício não precisava mais. E foi aonde a gente se acomodou. Paramos de sacrificar. Pelo fato da gente ter deixado de sacrificar, a gente perdeu o foco do altar. A nossa vida virou uma decadência. A ponto de me perder todos os meus carros, perdi meus terrenos e perdi a minha casa. Essa foi a parte que me tocou, porque foram conquistas e já pela desobediência perdi tudo. Eu já não via mais o altar como santo. Até participava de sacrifícios, mas com uma pequena oferta, para tentar enganar a Deus. Mas, pela misericórdia de Deus, nós voltamos a ouvir a profecia, voltamos a sacrificar. E aí tudo foi mudando novamente. A primeira coisa que mudou dentro de nós foi na parte espiritual. Essa parte espiritual, ela foi renovada novamente, ela foi transformada. Então, as dívidas estão pagas, o nosso nome que já estava sujo, a gente não tinha mais dignidade, tinha perdido essa dignidade. Deus, ele restaurou também o nosso nome. Aí hoje, a gente tem uma boa casa, a gente conquistou mais carros, estamos com uma loja muito boa. E Deus, ele vem abençoando dia após dia, porque hoje nós aprendemos que em primeiro lugar a gente tem que colocar Deus acima de tudo. E hoje a maior conquista de todas foi o nosso encontro com Deus, o nosso batismo com o Espírito Santo, meu e do meu esposo. É isso que nos garante a ter uma vida digna de um filho de Deus, depois que nós voltamos para o altar e fazer o perfeito sacrifício. Pois é, esse perfeito sacrifício é justamente a entrega total da vida no altar. Essa é a realidade, minha amiga, meu amigo.